Vamos lá. O que a sua questão 1 está pedindo? Primeira coisa, você vai ler a pergunta. Assim você o quê? Você economiza tempo, tá bom? Porque a gente pode ver que o texto ele não é tão curtinho assim, né? Ele é um texto ok, mas realmente vai te demandar um tempo de ler. Se você só ler o texto, voltar para a pergunta e não lembrar o que leu, fica mais difícil, né? Então vamos lá. A respeito dos resultados das transformações nos sistemas alimentares, que é descrito pelo autor, o que aconteceu? Ou seja, o que a gente está procurando nesse texto? O que todo mundo procura, comida, tá? Volta para o texto. Você vai lendo aqui e vai falar, então, que é um elemento essencial para a evolução da dieta humana, já grifa dieta, tá falando de comida também. Foi a transição para a agricultura. A agricultura tem a ver com comida? Grifa, tá? Como modo primordial de subsistência. O que essa frase está dizendo para você? Que agora a gente planta para existir, então é uma forma de subsistência para se manter, tá? E isso foi o quê? Uma evolução. Então, já dá para resolver a questão com isso? Se você lembrasse da aulinha de sociologia, já dá para ter uma noção do que está acontecendo. A gente continua. A Revolução Neolítica estreitou o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Com a virada para a agricultura intensiva, existe um declínio na nutrição humana. Por sua vez, a industrialização recente no sistema alimentar mundial resultou em outra transição nutricional, na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando, ao mesmo tempo, simultaneamente, a subnutrição e a obesidade. Né? O que essa questão da FUVEST está trazendo? Só uma coisa contextualizada para o que eles querem de tema? Não, eles também trazem elementos para a gente refletir. O que ele falou aqui? Revolução Neolítica, que é aquela questão do surgimento da agricultura, tá bom? Depois a gente vai começar a falar da industrialização, dessa agricultura intensiva e da industrialização. O que eles estão querendo conversar aqui com vocês? É a questão realmente de como as pessoas estão comendo. Não sei se vocês já sabem, mas atualmente no mundo já se morre mais de obesidade do que de fome, apesar dos números serem altos ainda para os dois, né? Porque o que a gente percebe aí? A gente está pendendo para os extremos, né? Tá faltando um equilíbrio nesse sistema. Então, a gente volta para a sua pergunta. Está perguntando, então, a respeito dessas transformações alimentares. O que acontece? O que é correto afirmar? Né? Temos marcadas A, B e C. Vamos lá, então. Alternativa A. A quantidade absoluta. Cuidado com essa palavra, pelo amor de Deus. Se aparecer absoluta, totalidade ou nada, tipo, coisas muito fortes assim, ó, ou é tudo ou é nada. Cuidado com isso, que em geral isso pode dar ruim, tá bom? Nem muito ao céu, nem muito à terra, tá? A ideia é realmente que fique uma coisa mais harmônica. Vamos explicar já. Quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica. Da onde veio essa dúvida? Quando ele fala que a Revolução Neolítica estreitou o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos. Gente, imagina assim, antes você tinha a floresta inteira, a savana inteira, o pomar inteiro para comer. Agora você plantou uma macieira, né? A questão é, diminuiu a quantidade absoluta de mantimentos para as sociedades humanas? Não. Há alguns grupos sociais que fazem a agricultura, eles não têm condições de plantar tudo que existe no mundo para comer. Eles vão plantar algumas coisas, em geral as coisas que eles gostam, as coisas que são mais fáceis de plantar. Você já tentou plantar damasco? Você já tentou plantar lixia? Gente, pelo menos aqui na região daqui do quadro, que a gente está em São José dos Campos, gente, o negócio não pega, lixia, morre tudo, não tem condições. Você planta lixia, vem o bichinho, mata a lixia.
Para plantar lixia aqui, a pessoa tem que ser muito boa, entendeu? Então, o que acontece? Depende da condição ambiental, depende de toda essa relação para você conseguir manter uma agricultura funcionando. Então, a quantidade absoluta de mantimentos diminuiu? Não, mas a agricultura diminui o nicho alimentar. O que é nicho alimentar? O tipo de coisa que você vai plantar e que você vai colher. Então, o que diminuiu não foi a quantidade de comida. O que aconteceu foi que na agricultura a gente planta algumas coisas e não outras, tá ok? Então, a A está incorreta. B, a invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. Gente, é exatamente o contrário que o texto está falando. O texto falou o quê? Que ela estreitou, ela diminuiu o nicho alimentar, né? Então, a gente tem um declínio na nutrição. Como assim? Se antes era muito interessante. Por exemplo, quantos tipos de batata existem? Vocês já viram essa imagenzinha no Instagram, nos Facebook da vida que eu tô ligada? Que pega e bota assim, milho de 7 cores diferentes. Assim, você fala, meu Deus, eu não sabia que tinha milho roxo. Existe milho roxo, tá? E aí você fala assim, como assim milho amarelo? Aí você fala, não, o milho, o amarelo é uma das variedades de milho. E por sinal, por exemplo, alface. Eu não sei se vocês sabem, mas alface é uma folha fácil da gente comer. Mas existem outras folhas fáceis também. Por exemplo, dente de leão. Mas a gente não come dente de leão. Por quê? Porque dente de leão é erva daninha e alface não. Mas as propriedades nutricionais do dente de leão são maiores que a do alface. E aí? Né? Por isso que existe um movimento bastante interessante, acho que já caiu uma questão sobre isso, das chamadas punks, tá? Detalhe para sua redação. Eu falei punks, né? Na fala você pode colocar o plural. Na sua redação, não. Sigla não tem plural, tá, gente? Então, não escreve assim, ó, ONGs. Não, tá errado. Não pode, tá? Plantas alimentícias não convencionais. Se não me engano, já caiu questão sobre isso. Por quê? Porque a gente tem um caráter cultural do que a gente vai comer, tá? E isso como é que vem? Da onde vem? Vem realmente daquilo que a gente espera que seja gostoso, daquilo que todo mundo já come, então a gente aprende a comer, né? E são coisas, então, que acabam influenciando a nossa alimentação e, às vezes, reduzindo, sim, a carga nutricional, tá? Então, a B está incorreta, tá bom? Por quê? Porque ela não melhorou o balanço nutricional, ela restringiu, tá? Se antes você tinha todos os tipos de milho, agora a gente planta um, que é o mais fácil, tá bom? E o coitado já é transgênico, né? A pessoa ainda tá ainda descobrindo, debatendo, tem influência no gene humano? Não tem. Pode ter influência na saúde? Não pode, né? Vários países já são completamente orgânicos, ou estão nesse movimento do completamente orgânico, porque acreditam realmente que pode ter problemas nutricionais e de saúde junto às modificações que a agricultura realizou. Então, a B está incorreta. Qual que é a alternativa correta? Alternativa C, tá? De comida, tá? Os ganhos de produtividade agrícola obtidos na Revolução Neolítica Industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares. Corretíssimo. Por quê? Então, alternativa correta, alternativa C. Por quê? Porque a gente tem que escolher algumas coisas. Imagina se a gente fosse plantar todas as espécies de planta do mundo na horta. É melhor continuar na chamada caça e coleta, né? Então, porque a coleta é aquilo que a gente busca na natureza. Então, a natureza já está lá fazendo o seu lindo dente de leão, que além de ser nutritivo, você pode assoprar e se divertir. Olha que legal, não é mesmo? Tá? Então, a questão 1, alternativa correta, alternativa C.